Aliados, olhem essa luminária LED de One Piece da Brand Descontos. Ela possui uma variação de 16 cores, diversos modelos e personagens e sabem do melhor, usando o nosso cupom ALIANCA10 vocês conseguem 10% de desconto. Aliado que aliado não vai ficar de fora. Link na descrição. Não poderíamos terminar esse ano com um capítulo melhor. Fomos surpreendidos com o seu lançamento inesperado e ficamos ainda mais surpresos com os seus acontecimentos, que nos deixaram ansiosos para o que nos espera no futuro. Qual será o desfecho desse arco? E o que de fato é Joy Boy? Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier. No vídeo de hoje vamos trazer o último review do ano, justamente do último capítulo de One Piece do ano, que nos surpreendeu com sua data de lançamento e também com todo o conteúdo que contém nele. Com supostas revelações, mas que sempre deixam uma pulga atrás da orelha. Mas antes de começarmos o review, já deixa o like para ajudar o nosso trabalho, gente, sério, isso nos ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo. Também se inscreva se você ainda não é um aliado e ative o sininho de notificação para não perder nada por aqui. E também nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @aliança.pirata. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, e logo a capa do capítulo, uma capa colorida. Eu sempre gosto das capas coloridas que o Oda faz. Ele sempre faz uma capa meio divertida, meio aleatória, mas com alguns fragmentos que nos deixam com dúvida, né? O que será que é aquele negocinho que o Oda colocou? E nessa capa nós temos todos os tripulantes do bando Chapéu de Palha reunido e um tigre, do nada. Bem aleatório, né? Mas olhando essa capa até me remeteu um pouco ao Natal, né? Eles estão num lugar com neve, achei tão bonitinho. Mas guardem esse tigre que nós vamos comentar mais pra frente. E iniciamos de fato o capítulo com a continuação do que aconteceu no capítulo anterior. Então nós vemos que realmente o King foi derrotado, né? Vemos a asa dele cortada, a espada quebrada. E nesse momento, enquanto ele cai, temos um pequeno flashback dele com o Kaido. E nesse flashback, vemos o Kaido perguntar para o King se ele ainda acredita que de fato ele poderia ser o Joy Boy, já que o mundo que ele está criando talvez é o contrário do que o King imaginava. E o King diz, bom, lendas são lendas, o importante é que você salvou minha vida, né, e eu devo isso a você. E nesse momento podemos enfatizar essa relação entre os dois. Assim como o Zoro é muito grato ao Luffy por ter salvo a sua vida e por isso quer ajudá-lo a realizar o seu sonho, o King tem esse mesmo desejo de ajudar o Kaido como uma forma de retribuir o que o Kaido fez por ele. Se vocês não se recordam, o Kaido ele livrou o King, lá no passado, dos experimentos que ele vivia sofrendo por ser o único restante da raça deles. E da mesma forma que o Zoro não quer perder por buscar ajudar o Luffy a ser o rei dos piratas, o King também não quer perder por ajudar o Kaido a conquistar aquilo que ele almeja. E nesse momento eu até senti um pouco de pena do King, porque por mais que ele tá tentando ajudar a pessoa errada, é o homem que salvou a vida dele e a quem ele é muito grato. Então ele queria, né, de alguma forma, ajudar o Kaido, mas ele não foi forte o suficiente pra isso, né? Foi até um pouco triste, porque seria talvez o mesmo sentimento que o Zoro sentiria se ele perdesse pra alguém. E o que notamos também é aquela fala do Kaido. Você acha que eu sou o Joy Boy? Bom, e por que será que o Kaido disse isso? Assim como o Valier falou, o Kaido foi alguém que salvou a vida do King. E o King nós sabemos que é de uma raça diferente, a raça lunária, e que pelo que vimos, né, alguns capítulos atrás, talvez essa raça tenha uma ligação com o século perdido. Talvez, quem sabe, né, o King ouviu falar alguma coisa sobre o Joy Boy, e quando o Kaido falou pra ele que iria mudar o mundo, o King associou o Kaido com essa lenda, né, com essa figura que talvez mudou o mundo no passado também. Outro ponto que nós precisamos refletir, pensar bem, né, é Joy Boy. O que seria, né, o que de fato seria Joy Boy? Será que seria alguma pessoa? Ou será que seria um título? Por exemplo, o Kaido ele quer tornar o mundo do jeito dele, quer mudar o mundo. Será que nesse sentido alguém poderoso que quer fazer isso, quer agir dessa forma e que de fato conseguiria concluir isso? Será que essa pessoa receberia o título Joy Boy? No caso, sei lá, às vezes no século perdido, o Joy Boy, que a gente sabe que existiu, às vezes ele foi alguém que existiu e que
nossa, dominou ou teve uma grande influência no mundo e acabou levando esse título. Esse é um outro ponto, né, que nós devemos considerar. E ainda que teve um comentário do Kaido para o Luffy, falando que o Luffy não poderia ser Joy Boy. Por que o Luffy não poderia ser Joy Boy? Será que teria ligação com isso? Será que o Kaido falava, você não pode ser Joy Boy, Luffy, porque você não é capaz de me derrotar, não é capaz de me superar, não tem força suficiente? Então será que isso teria alguma relação com esse título, Joy Boy? Bom, então enquanto nós vemos King caindo para fora de Onigashima, assim como Queen, nós vemos o Zoro fazendo um leve comentário depois do seu pequeno flashback. Ele fala, então é isso que eu preciso me tornar, o rei do inferno? Aí o que nós podemos considerar isso? Bom, alguns pontos são bem interessantes, né? No caso, Ema. Ema significa rei do inferno. Então, será que o Zoro falou nesse sentido como eu preciso controlar a Ema para ficar ainda mais forte? Ou será que isso tem alguma coisa relacionada com poder? Nós sabemos que Oni, na cultura japonesa, está muito relacionada a demônios, e tudo isso se relaciona ao poder, né? A criaturas fortes, né? Sim, monstruosas, né? Assim, muito fortes. Então, será que foi nesse sentido? Eu vou ter que, de fato, me tornar o mais forte dentre todos os espadachins, ou dentre todos os usuários de espada, para que o Luffy possa ser o rei dos piratas? Ou seja, então o Zoro precisaria se tornar um verdadeiro monstro, né? E sair derrotando todo mundo para ajudar o Luffy? Acreditamos que seja mais nesse sentido a frase de então eu devo me tornar o rei do inferno. E assim como o Valier falou, o King cai então para fora de Onigashima, mas o Zoro estava caindo também. Porém, ele usa novamente aquele golpe em que ele dá uma espécie de impulso e consegue voltar para a ilha. E enquanto vemos a imagem do King caído, temos anunciado oficialmente que o vencedor dessa batalha foi o nosso querido Zoro. E após isso nós vemos uma mulher, né, com asas voando e observando o Zoro. Ela possuía em seu rosto um papel, né, um desenho de olho, no caso são aqueles Mary, e estava transmitindo a uma outra Mary que estava com o rapaz da CP0. E logo essa outra Mary transmite para o agente da CP0 falando, King foi derrotado. E esse homem, então, da CP0 fica surpreendido. Então, todas as calamidades e também os astros principais foram derrotados. E isso era algo que eles não estavam esperando, já que no começo, né, era um enorme exército do Kaido contra poucas pessoas do lado da Aliança. E cada vez a parte do Kaido está perdendo e a parte da Aliança está tomando controle da situação. Porém, ele disse que todas essas vitórias, né, derrubarem os astros principais e as calamidades, não tem sentido enquanto os dois monstros, que são os Yonkous, Kaido e Big Mom, continuam vivos. E nesse momento vemos um quadro da luta da Big Mom contra o Kid e o Law, em que vemos ela naquela forma monstruosa, atirando os homes que ela criou nos Supernovas. Nossa, e esse quadro é muito bacana, porque pelo jeito a Big Mom tá dando tudo de si, ou tá quase dando tudo de si. Porque nessa forma lá em Holy Cake, louco, ela tava botando medo até mesmo nos próprios filhos. Então imagina o trabalho que o Troll e o Kid estão dando para ela, né? Para ela chegar nesse nível. É bacana porque nós podemos ter noção mais ou menos de que agora sim nós vamos ver uma luta com tudo da Big Mom. Nossa. Isso é uma coisa que a gente nunca viu antes, né? Até mesmo quando ela teve aquela luta contra o Kaido, a gente só viu uma pequena demonstração da força dela, mas nessa luta, realmente a Big Mom tá dando tudo de si, pelo visto, né? Então nós podemos imaginar que os dois Supernovas estão lutando bem, né, contra a Big Mom. Eu não consigo imaginar muito bem qual estratégia talvez o Law esteja bolando para contornar, né, essa forma da Big Mom, porque a véia é forte. Ela não vai ser derrotada tão facilmente. Ela vai dar muito trabalho, isso se ela realmente for derrotada. Bom, em seguida nós somos direcionados ao narrador que vai contar como está mais ou menos o contexto, né, de Onigashima. Então, como nós sabemos, Onigashima está em queda em direção à capital das flores, que se cair por si só já vai dar uma boa devastada lá no território de Wano. E ainda mais, além dessa queda, que o Momonosuke está tentando segurar, ou até mesmo levar, né, em alguma outra direção, tentando mudar a trajetória da ilha, nós temos pólvora, muito material explosivo em Onigashima.
E que se tudo isso cair lá na capital das flores, vai causar uma explosão absurda. Mas, como se tudo isso não bastasse, nós temos aquela vontade do Kanjuro, né, aquele espectro flamejante que está saindo, devastando tudo, queimando tudo, em direção justamente às pólvoras. Então, mesmo com o esforço de Momonosuke tentando evitar a queda, se esse espectro conseguir chegar nas armas, a própria Onigashima vai ser explodida no meio do ar, causando uma destruição com certeza. Mas ainda nós temos a Yamato que está indo em direção, junto do Fuga, né, aquele Number 3, em busca dessas armas. Bom, então depois de vários capítulos, finalmente a Yamato consegue chegar ao arsenal das armas. Porém, na sua porta tem um guardião. E esse é o Number de número 6, o Rock, que fica ali protegendo a sala. Mas, como a gente sabe, a Yamato não tem tempo para isso, não tem tempo para lutas desnecessárias, porque algo muito mais grandioso está envolvido no meio de tudo isso. Então ela pede para o seu amigo, o Fuga, dar um jeito nessa situação e segurar o outro Number enquanto ela toma conta das armas. Bom, mas uma questão muito pertinente é o que a Yamato irá fazer com essas armas. Ou então nós sabemos que a Yamato, com seus poderes de gelo, ela pode congelar todas as armas ali, inutilizando-as. Porque congeladas, as pólvoras não conseguirão se explodir. Então, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Porque de toda forma, se ela jogasse talvez as armas para fora, iriam talvez explodir do mesmo jeito e não adiantar nada. Talvez, em último caso, o Kid pode usar em alguma coisa. Mas ainda assim, como é muita pólvora, muita arma, se o Kid usasse aleatoriamente, e vai causar uma explosão de toda forma, né? Então, a melhor maneira é ela realmente congelar tudo. Bom, e o narrador continua e nos leva a outro local de Onigashima. Lá entre o andar 1 e 2, onde o Zop chegou e encontrou com o Kinemon e o Kiko. No caso, o Kiko está viva, né? Olha, que coisa... Não dá. Enquanto não for mostrado que um personagem morreu, a gente não pode duvidar. Enquanto não... enquanto não fizer isso... Ah, não, mas eu fiquei até feliz, porque... Não, é que a gente sabia que eles não iam morrer, né? Mas da Kiko eu fico até feliz, porque eu gosto dela, né? O Kinemon também. Mas o Kanjuro, não, sério, nossa. O Kanjuro e o Orochi, não. Se eles não morrerem de fato nesse arco, aí eu duvido de todas as mortes de One Piece. Aí o Ace vai voltar no final. Isso por quê? Porque o Kiko parecia que ela tinha de fato, né, morrido. Mas eu também fiquei bem aliviado, né, que tá tudo bem, tá tudo ok. Mas nós vimos que a situação não está muito favorável para eles. Nós temos o Kiko, nós temos Kinemon e o Zop tentando afastar todos os serviçais do Kaido que estão cercando eles. Nisso os dois já estão praticamente desistindo, falar, não, Zop, vai, pode ir, deixa a gente aqui. Né, que a gente vai morrer, né? Aí até faz sentido o título desse capítulo. Porém, algo muito e muito interessante é o discurso do Zop nessa situação. Bom, e o Zop ele simplesmente diz que ele não entende essa obsessão dos samurais com esse código de honra e de se sacrificar mediante essas situações. Que mesmo sendo a cultura deles, ele acha isso ridículo, ele não suporta isso. E realmente, né, porque assim como o Zop diz, em todas as situações ele busca se agarrar à vida. E mesmo ele sendo covarde, como muitos dizem, em várias situações, o Zop nunca desistiu da sua própria vida, né, de lutar para ficar vivo e para continuar independente do que está acontecendo. E isso foi algo muito profundo que ele disse, e a gente viu que serviu de alguma forma para dar uma esperança para os dois que já estavam desistindo. E não somente isso, mas também serviu para explicar um pouco melhor o medo do Zop, né? Não um medo dele querer abandonar tudo, não, ele sabe da responsabilidade, ele sabe que ele precisa lutar, né, para defender algo. No caso, ele quer lutar muito para defender sua própria vida, mas quando ele sabe que é preciso, ele fica, né? Ele fica lá na luta, ele não sai, ele não foge. Igual como aconteceu com os Tontatas, por mais que ele tenha fugido, quando a situação ficou péssima, ele voltou, ele sabia que ele ia perder, mas ele voltou e lutou contra o Treble, apesar de ter dado todo aquele jeitinho, e é assim que ele tá fazendo agora também. Porque ele tá com medo, né? Sim, ele tá rodeado de serviçais, né? Ele tá tentando dar um jeito, mas não para de vir serviçais, e ele não vai abandonar os dois por nada. Então foi muito bonito ver que mesmo em meio às lágrimas, o Zop continua falando para eles viverem e não desistirem de suas vidas. E como dissemos, foi muito bacana. E não somente o Zop, mas nós vemos que o Izou também não desistiu de salvar os seus companheiros.
E nisso nós temos uma cena maravilhosa do Zou chegando com tudo e lascando tiro para tudo quanto é lado. E nisso todo mundo fica espantado porque chegou um ex-comandante do Barba Branca. Chegou lá para ajudar eles, né? Todo mundo tá assustado, tipo... Nossa, e agora o que a gente vai fazer? Até o Zou fica muito lisonjeado porque aparentemente o Zou conhece o Zou. Muito provavelmente por conta da sua recompensa, né? E do que os Chapéus de Palha causaram em Dressrosa. Mas o Zou fica muito feliz. E em seguida nós temos um discurso do Zou para motivar o Kinemon e o Kiko a sobreviverem, né, a lutar pela vida, a agarrar na vida e não soltar nada, porque se eles acreditam na vitória do Chapéu de Palha, eles precisam estar vivos para verem. E então o Zou diz para o Usopp: eu deixo eles com você, God Usopp. Nossa, Olha. que moral que o Usopp tá, né? Ele fica até se achando um pouquinho depois disso. Então ele, junto com o Hamlet, aquele que tem a Smile da girafa, saem de lá levando ao Kiko e o Kinemon. E uma pergunta muito pertinente é: cadê o Marco? A gente viu que o Marco que estava levando o Izou, né, para esse local, mas cadê ele, né? O que será que ele tá fazendo? Será que tá brincando de Marco Polo? Ah, não! Bom, será que ele subiu para ajudar o Luffy na batalha contra o Kaido? Eu acho muito que não. Mas, quem sabe, talvez ele tenha ido lá fora de Onigashima para, quem sabe, ajudar o Momonosuke. Né? Ou talvez em alguma outra luta. Nós temos ainda o pessoal da CP0, nós temos as pólvoras, né? As bombas lá acontecendo. A Big Mom acho um pouco mais difícil, porque a gente viu que eles saíram de lá. Mas cadê o Marco? E além dessa batalha, nós temos ainda a batalha no terceiro andar entre dois ninjas, o Fukurokuju e o Raizou, ambos paralisados por conta das suas técnicas secretas, né, de paralisação, e esperando alguma coisa acontecer primeiro para o outro. No caso, o Fukurokuju se achou na vantagem. Por quê? Porque o fogo que está consumindo a Onigashima já alcançou o Raizou. Então, se o Raizou morrer, Fukurokuju tá tranquilo, tá suave, foge de lá rapidinho. Mas, para a surpresa de todos, o Raizou solta uma frase maravilhosa. Bom, então o Raizou diz que ele é um redentor muito leal ao Oden e que esse fogo não foi nem capaz de fazê-lo suar. Então nós temos um contraste muito interessante. De um lado, um fiel redentor do Oden, né, que nós sabemos todos os seus bons valores que o Oden possui, e no caso, o outro ninja fiel a quem ele quer servir, independentemente dos valores que esse líder dele tem. Então, apesar do contraste que tem entre o Lorde do Raizou, o Oden, e o Lorde do Fukurokuju, o Orochi, há uma semelhança entre os dois ninjas em serem fiéis a quem eles acreditam. Então o que nós podemos tirar dessa luta entre eles é: quem vai ceder primeiro? Qual será o mais fiel? Aquele que segue um bom princípio ou aquele que segue quem ele quer? E falando em Orochi, nós somos direcionados para a Sala dos Tesouros, onde vemos ele, junto da Komurasaki, bem tranquilo, esperando pela volta do Fukurokuju. Mas algo bem estranho está acontecendo ali, né? Está tudo calmo demais e nós sabemos que a Komurasaki, né, a Hiyori, muito provavelmente está tramando alguma coisa para pegar o Orochi. Bom, e falando em bons valores, nós somos direcionados para uma luta, aliás, uma fuga de um cara que não tem valor algum. Não, né? não. O traidor Apu traiu novamente o X-Drake e pelo jeito ele não tá nem aí, né? Ele trai mesmo, ele não pensa duas boba é quem vezes. confia nele, É. né? Sério. Então a luta entre a CP0 e o Apu e o X-Drake, que nos surpreendeu aquela parceria, acabou com uma fuga, né? Um covarde fugindo e o outro completamente no chão. Nossa, eu fiquei muito surpresa com o resultado dessa luta. Bom, pelo que tinha aparecido nos outros capítulos, quando os dois formaram aquela breve aliança para lutar contra a CP0, eu botei muita fé nos dois. Eu achei que realmente eles iriam conseguir vencer. Mas então o poder da CP0 está em um nível totalmente diferente do nível de poder deles. E olha que o Drake e o Apu não são fracos. Sim, nós temos que lembrar que os supernovas, eles são renomados, né? Eles não têm esse título de supernovas à toa. São piratas fortes. Né? E o Drake ele ainda é da SWORD. E junto deles estavam mais 2 Numbers. Então era bastante gente forte para aquele grupo da CP0. Eu achei o resultado muito inesperado. Acho que nós podemos esperar grandes coisas vindas desse grupo. E no caso, no anime, o episódio 1003, se eu não me engano, onde nós vemos o X-Drake fugindo, né?
do Queen, que estava tentando perseguir ele. Nós temos uma pequena fala do Hawkins, que acho que pôde confirmar melhor isso no anime, que no mangá ficou meio vago, confirmando que o Drake tem 1% de chance de sobreviver até amanhã. E cada vez mais esse 1% de chance vai ficando mais difícil de ser alcançado, sim, né? Sim. Bom, eu espero que ele saia daí bem, porque o Drake é um personagem que eu gosto. Diferente do Apu, que traiu muita gente, o Drake, bom, né, apesar dele ser um duas caras danado, né, ele tem mais valores, digamos, do que o Apu. Bom, mas essa luta rendeu muito, porque nós vemos um dos mascarados da Sub-Zero bem ensanguentado, então o Drake deve ter dado um pequeno trabalhinho. Mas ainda os dois estão de pé. E nisso, o cara mascarado ensanguentado recebe uma ligação daquele agente da Sub-Zero que recebeu a notícia que o King perdeu. E nessa ligação acontece mais um aviso, né? Um aviso para eles saírem o mais rápido possível de lá. Porque em Onigashima está se instalando um verdadeiro caos. Tudo pode mudar a qualquer momento. As chances da aliança do Luffy e do pessoal de Wano vencerem é de 1 em 1 milhão. É muito difícil. Mas está quase acontecendo. Se isso for de fato acontecer, vai ressoar muito em todos os acontecimentos atuais do mundo. Que nós já sabemos, né, dos acontecimentos com o Harry, da abolição dos Shichibukais e tudo mais. Então, se essa chance de 1 em 1 milhão acontecer, vai ressoar ainda mais. E eles precisam estar preparados para caso isso aconteça. E ainda mais, eles falaram que o destino dessa era será resolvido dentro de alguns minutos. E durante esse aviso, nós vemos alguns quadros. Temos o Sanji, então, provavelmente sendo cuidado por aquela geisha. Vemos também o Killer, o Beppo, o Zoro também inconsciente no chão. E também os Supernovas contra Big Mom. Então, um resumo de tudo que está acontecendo. E muito interessante vermos que a sobrancelha do Sanji voltou ao normal. Então, será que quando o Sanji lutar com seus novos poderes vindo da Germa, a sua sobrancelha vai para um lado e quando a luta acabar, vai para o outro? Bom, achei bem curioso essa volta da sobrancelha dele. E logo após, o cara da Sub-Zero, né, o que está na outra linha do telefone, diz: entendido, será esse o mais longe que os humanos podem ir? Bom, confesso que nós dois, ao ler o mangá, não entendemos muito o porquê dessa frase. Foi bem curioso. Será que eles não são humanos também? Ué. Bom, e agora nós somos direcionados aos últimos quadros desse mangá incrível, a luta entre o Luffy e o Kaido, que, nossa, acho que foi a primeira luta tão intensa de Haki do Rei que nós vimos. Bom, então nós vemos o Luffy se preparando para dar um golpe no Kaido, ele já prepara o seu Gomu Gomu no, mas o Kaido impede ele. Só que não bastante, o Luffy já prepara outro golpe, mas é impedido novamente pelo Yonkou, mas não desistindo, e pela terceira vez o Luffy acerta um golpe maravilhoso na cara do Kaido. E ele usa o Rock Gun, um ataque ainda não visto, né, um novo golpe dele, em que faz menção a um pássaro lendário, né, como se fosse arma do pássaro lendário de borracha, ou que também pode ser traduzido como pássaro misterioso. E já é a segunda vez que vemos o Luffy usar um ataque com Rock, né, igual ao Red Rock que ele deu no Kaido, e agora esse novo. Então, o que será que o Oda está tentando trazer com esse nome? Bom, então depois desse golpe nós vemos os dois caírem no chão, mas ambos risonhos, aparentemente estão se divertindo com esse duelo. Inclusive o Luffy fala que isso está começando a ficar interessante e o Kaido simplesmente concorda. Algo muito interessante desse combate entre eles, que nós vemos Kaido em sua forma híbrida, supostamente a forma mais poderosa de todos os Zoans, enquanto o Luffy está na sua forma base. Ele simplesmente chegou no Gear 3 para dar o Rock Gun, mas a sua forma mais poderosa, né, que é o Gear Forte, ainda não vimos. Bom, então isso pode ser, por agora, o Luffy estar querendo treinar apenas o seu Haki do Rei avançado. Acho um pouco difícil, mas o que nós mais especulamos é que uma nova forma virá. Não sei se será o Despertar, mas acho que uma nova forma, talvez uma nova forma do Gear 4 ou a Quinta Marcha. E aí entramos naquilo que falamos no comecinho do capítulo sobre aquele tigre na capa do mangá de hoje. Então nós vemos muitas pessoas teorizando sobre o Tigerman, uma forma do Gear Forte, talvez mais agressiva, né, ou até mesmo mais poderosa, fazendo jus ao tigre,
E é sempre muito presente nessa figura do tigre com o Luffy. Será que essa então vai ser a nova técnica que o Luffy vai nos apresentar? Quem sabe um Gear forte utilizando mais ainda do Haki do Rei? Lembrando que todas as formas do Gear 4 do Luffy que vimos até agora foram inspiradas nos animais que estavam naquela ilha selvagem que ele treinou com o Rayleigh. Então, como sabemos, ele precisou superar os animais, né, em força, e ele se inspirou em cada um. Então nós sabemos, né, que naquela ilha que o Luffy treinou, tinha uma cobra, que foi a inspiração do Snakeman, tinha um macaco, que foi a inspiração para o Kong Gun, e também tinha um tigre. Então será que vai ser inspirado nesse tigre a forma Tigerman? E um pequeno comentário no último quadro desse capítulo é o sorriso dos poderosos. Lá depois do capítulo 1000, nós temos uma frase do Kaido sobre o Luffy, que diz: quanto mais o Luffy sorri, mais forte, mais perigoso ele fica. Então qual será a ligação desse sorriso com a força do Luffy? Interessante que os dois realmente terminam o capítulo sorrindo. Então qual sorriso será que vai prevalecer? E ainda sobre o Joy Boy, aparentemente o título do Joy Boy está relacionado muito às pessoas que têm um sorriso poderoso. Então, talvez aqui nós vamos ver o contraste, né, de alguém que o King achava ser o Joy Boy e outro que, quem sabe, um dia de fato será o Joy Boy. Bom, pessoal, então esse foi o nosso review, o último review do ano, com um capítulo incrível. Lendo esse capítulo, nós ficamos muito ansiosos para o que ainda nos espera nesse arco. Nossa, eu acho que vai vir grandes coisas por aí, porém acho que já tá bem se encaminhando para o fim. Será que nesse ano de 2022 nós vamos ver o final desse arco? E lembrando que na Jump Fest, o Oda ele fez um comentário muito interessante para nós prestarmos bastante atenção no Luffy, que ele vai desenhá-lo como ele sempre quis desenhar, de uma forma muito esperada por ele. Bom, então foi isso, pessoal. Acredito que nós vamos ficar umas 2 semanas sem capítulos, mas vamos colocar alguns conteúdos, né, para matar um pouco a saudade de One Piece e também tentar trazer coisas de outros animes. Mas em breve, então, voltando aos capítulos, nós voltamos com os reviews. Esperamos muito que tenham gostado.